Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 15 de janeiro de 2023. Ufa, acertei a data. Gente, no vídeo de hoje eu vou cometer uma heresia. Eu vou usar a Revolução Comunista da Rússia de 1917 como exemplo para traçar um paralelo em que aconteceu na Rússia no início do século XX com o que está acontecendo no Brasil hoje. Calma. Não existe nenhum risco de eu virar marxista revolucionário. É apenas um recurso didático. Já já vocês vão entender. Me deem 5 segundos que eu já volto. Muito bem, gente. O que é uma revolução? Uma revolução é um processo de ruptura histórica nas estruturas de uma sociedade. Como resultado de uma revolução, muda-se o sistema econômico, o regime político, o modo de vida em sociedade e os fundamentos culturais que parametrizam a vida nessa sociedade. É uma transformação, portanto, profunda e radical. A Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Francesa, representaram a transição do feudalismo, no seu modo absolutista, para o capitalismo. Assim como a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, rompeu os laços dos Estados Unidos como colônia da Inglaterra e fundou um regime revolucionário completamente novo e diferente dos regimes que existiam na Europa. Influenciou inclusive depois a Revolução Francesa. Ou seja, foi a transição, no caso da Revolução Gloriosa e da Revolução Francesa, do feudalismo para o capitalismo na sua faceta política. E de certa forma, embora os Estados Unidos fosse uma colônia, foi algo similar que aconteceu lá. São 3 revoluções que moldaram o modelo das democracias liberais ocidentais. Mudaram radicalmente a estrutura da sociedade. A outra revolução muito estudada aconteceu no início do século XX, a Revolução Comunista na Rússia. A Rússia era um país agrário, feudal, com pequenos bolsões industriais em Moscou, São Petersburgo, e transitou dessa condição de um país semi-feudal, digo semi-feudal porque século XX ali já existia um capitalismo incipiente na Rússia, migrou direto dessa condição de um país agrário semi-feudal para o socialismo e para o comunismo, através de uma revolução que durou vários anos, praticamente as 2 primeiras décadas do século XX. As pessoas se acostumaram a imaginar que a revolução propriamente dita é a tomada do poder dos comunistas em 17, mas revolução de fato é um processo, as sociedades não desmoronam de uma hora para outra, é um processo de corrosão que leva tempo e que pode ou não desencadear uma revolução, uma mudança radical e completa do modo de vida, do sistema econômico, do regime político e dos valores culturais, como for o caso dessas revoluções que eu citei. Por que eu estou citando isso? Porque eu acho que existem elementos na história da Revolução Russa que podem trazer ensinamentos para os patriotas que estão envolvidos com a defesa de um Brasil livre, próspero, com ordem e progresso, e com a preservação dos valores da família, da moral cristã, enfim, dos referenciais judaico-cristãs que são fundadores da sociedade brasileira. Quer dizer, nesse sentido, então, o que a gente está vendo no Brasil não é exatamente uma revolução, porque é um movimento de patriotas visando preservar o Brasil como país capitalista, livre e próspero, né? É revolução em que sentido? No sentido que, historicamente, o Brasil é um país que tem o Estado como estrutura dominante. O Brasil é governado por uma elite burocrática em associação com segmentos empresariais, com oligarquias políticas, e há 500 anos a única coisa que acontece é a renovação dessas oligarquias no poder. E o movimento dos patriotas que começa em 2013, depois vai a 2015, 2016 com a destituição do governo do PT, 2018 com a eleição do presidente Bolsonaro, é um movimento revolucionário no sentido de que
as classes produtivas do país querem desalojar essa elite burocrática do poder e definir os rumos do país na direção do livre mercado e dos valores da sociedade ocidental judaico-cristã. Tem muita gente que acha que isso é um clichê, mas isso aqui resume um conjunto de valores. Nesse sentido, então, nós estamos vivendo uma ruptura histórica. Ruptura nas estruturas de poder, na camada da sociedade que governa a sociedade, embora seja um movimento que visa preservar valores tradicionais da formação histórica do Brasil, não das estruturas de poder, certo? Bom, voltando à Rússia. A Revolução Russa, então, ela aconteceu praticamente nas 2 primeiras décadas do século XX. Ela teve um momento insurrecional em 1905, outro momento insurrecional em fevereiro de 17 e outro em outubro de 17. Portanto, há um intervalo de 12 anos entre 1905 e 1917. Os marxistas trabalham com a ideia de condições objetivas e subjetivas para uma revolução. O que são as condições objetivas? É a existência de uma crise social, econômica e política que coloca o povo contra os detentores do poder. A rebelião popular contra os detentores do poder. Como aconteceu em 2013, 2016, 2015 no Brasil. Certo? Quer dizer, multidões foram às ruas para mudar o país e mudar o governo. Não no sentido revolucionário, foram mudanças democráticas dentro das 4 linhas, como diz o presidente Bolsonaro. Manifestações pacíficas que promoveram um impeachment previsto na Constituição e a troca de comando do governo. Depois, em 2018, este movimento elegeu o presidente que queria. De novo, ainda dentro das 4 linhas da Constituição, pacificamente, legalmente. Mas é um movimento cujo conteúdo é exatamente a oposição a esse estamento burocrático, político, social, econômico que nos governa. Uma aliança corrupta entre segmentos da elite burocrática do Estado, oligarquias políticas e segmentos corruptos das classes empresariais que vivem de mamar nas tetas do Estado. Então, as classes produtivas lideraram um processo que envolve também camadas do funcionalismo público, os militares são funcionários públicos e outros segmentos da sociedade, basicamente num movimento contra a corrupção e contra a instalação de um regime comunista, socialista, anticristão, antifamília no Brasil. Essa é a essência do movimento. Nesse sentido, então, no Brasil, estão postas as condições objetivas. Por mais que esteja acontecendo agora fruto do erro cometido por alguns integrantes desse movimento patriótico em Brasília no outro fim de semana, é um segmento radicalizado que entrou numa armadilha, se deixou envolver numa armadilha e deu pretexto para a reação e a perseguição que está acontecendo agora. O fato é que não vão calar este sentimento que está disseminado numa camada majoritária da sociedade brasileira. Podem cortar algumas cabeças em todos os processos de transformação histórica das sociedades. Isso aconteceu, mas a base objetiva para a transformação continuará acontecendo. Pode refluir, ficar de forma latente, ali na frente explode de novo. Então essas são as condições objetivas. No caso da Rússia, havia uma crise do regime czarista que provocou insatisfação e insurreição popular em 1905. Só que o Lenin, que era o grande dirigente do Partido Operário Social Democrata Russo, achou que os comunistas ainda não tinham na mão as condições subjetivas. A capacidade de organização e enraizamento dos revolucionários no tecido social, no território nacional, ou seja, capacidade de controlar as massas, e um partido organizado com lideranças revolucionárias. Então, em 1905, Lenin determina aos revolucionários que não tomem o poder, que recuem, e assim é feito. Vejam bem, 12 anos antes de 1917. Lenin, raciocinando estrategicamente, chega à conclusão que não havia força, organização e lideranças capacitadas à tomada do poder. Ele manda o partido recuar.
E de 1905 a 1917 eles continuam fazendo greves, manifestações, contestando o regime e assim por diante. Em 1914, a Rússia adere à Primeira Guerra Mundial e isto agrava a crise social e econômica da Rússia. Então, o ambiente social de 1917, depois de 3 anos de participação da Rússia na guerra, um ambiente de fome, de frio e de soldados, que eram filhos de camponeses desertando do fronte de guerra, se insurgindo contra os oficiais e voltando para casa com as armas na mão. Certo? Então os comunistas começam a organizar os soviets, que são os conselhos operários. Conselhos de operários, camponeses e soldados. O parlamento revolucionário. Então a Rússia czarista, semifeudal, tinha o czar Nicolau II, que digamos assim seria o equivalente a um soberano absolutista em pleno século XX, mas havia a Duma, que era o parlamento daquele regime político existente na Rússia da época. E o Lenin, então, Partido Comunista, estimula a formação de parlamentos revolucionários. Eles estão inspirados na Revolução Francesa. Eram assembleias de operários, camponeses e soldados espalhados por toda a Rússia, nas fábricas, nas fazendas. E eles discutiam ali as mobilizações, as greves, as manifestações. E isto era uma forma de organizar um poder paralelo. Então, na visão marxista, que condições é necessário para uma revolução, ou seja, para os comunistas tomarem o poder? É preciso que haja condições objetivas, ou seja, insatisfação popular massiva, protestos contra o governo, greve geral, um ambiente de disposição das massas para a insurreição. É preciso que hajam condições subjetivas, quais sejam a existência de uma organização, de um poder paralelo. Gramsci fala em dualidade de poder, ou seja, tem o poder institucional do governo e um poder organizado paralelo da classe revolucionária. É preciso que haja um partido revolucionário, uma direção revolucionária nesse partido, partido de quadros, de caras que estudavam muito, liam marxismo, economia, história, processos revolucionários, estudavam as revoluções interiores e se preparavam para a tomada do poder. É preciso que as classes populares estejam unidas e as classes dominantes divididas. Havendo essas condições, objetivas e subjetivas, os marxistas estão em condição de tomar o poder. E foi o que fizeram na Rússia de 17. Então, o Partido Operário Social Democrata Russo era composto de 2 alas, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques defendiam que antes da implantação do socialismo a Rússia tinha que passar por uma etapa capitalista e democrática. E os bolcheviques, liderados pelo Lenin, diziam que não, que deveriam passar direto do czarismo para o socialismo. Em 17, o regime czarista cai, em fevereiro, instaura-se um governo provisório, dirigido por um cara chamado Kerensky. A polêmica se instaura, o partido racha. Os bolcheviques cindem o partido e passam a defender que estávamos num período de iminência da revolução. Lenin, que estava no exílio, volta do exílio, desembarca em Moscou e é recebido por uma multidão de operários e camponeses de toda a Rússia, e ele começa a observar as faixas da manifestação e vê que os soviets estavam implantados em toda a Rússia, ou seja, o poder revolucionário paralelo estava constituído, o partido tinha crescido, se organizado, constituído lideranças enraizadas em todo o território russo, Partido dos Revolucionários Profissionais, e ele era o grande líder revolucionário. Nessa época, os bolcheviques se unem com os trudoviks, que era o partido do Trotsky, um partido radical, pequeno também. Trotsky não era membro do Partido Operário Social Democrata Russo, eles se fundem e passam a defender a tomada do poder. Em abril, quando Lenin desembarca em Moscou, então ele chega a esta conclusão: estamos suficientemente organizados, temos um poder paralelo capaz de substituir o poder existente,
A estrutura do partido controla e dirige as massas em todo o território. Vamos tomar o poder. Todo o poder aos soviets. Todo o poder aos conselhos de operários, camponeses e soldados. E a queda definitiva do regime acontece então só em outubro de 17. Os comunistas tomam o poder e, sob a consigna pão, paz, terra e liberdade, o povo queria que a Rússia se retirasse da guerra, os comunistas retiram a Rússia da guerra, entregam um pedaço do território da Rússia para a Alemanha e começam a implantar o socialismo de fora da guerra, enquanto a Europa ainda vai se destruir até 1919, quando vai terminar a Primeira Guerra Mundial. Certo? Então, o que eu estou chamando a atenção aqui? O que é uma situação de ruptura histórica, de ruptura revolucionária? Ela precisa, primeiro, de uma enorme insatisfação popular das massas. Isso está presente no Brasil de hoje, desde 2013. Uma manifestação espontânea que explodiu em 2013 contra a corrupção, contra as ameaças do PT aos valores conservadores da família, aos valores judaico-cristãos da sociedade brasileira, a tradição histórica da formação brasileira, e contra a implantação do socialismo e do comunismo no Brasil. Quem é, vamos dizer assim, para usar a linguagem marxista, a classe revolucionária? Estou chamando de revolucionária aqui exatamente porque esse contingente social que se mobiliza desde 2013 quer o poder, quer o direito de direcionar o país para onde eles querem e querem que o país não seja mais governado por essa camarilha corrupta que compõe-se de uma parcela da elite burocrática do Estado, que se comporta como dona do Estado, das oligarquias políticas a ela associadas, dos partidos tradicionais, que vão se revezando do poder, e de um segmento corrupto da classe empresarial que se organiza para drenar o dinheiro público, mamar nas tetas do Estado. Então as pessoas que pagavam a conta, que são os produtores de riqueza do país, estão liderando esse movimento. O movimento pela mudança, que é, num certo sentido, conservador, porque ele quer preservar a ordem, o progresso, a liberdade, é um movimento que quer inverter a lógica que governa o Brasil desde 1500. Quer dizer, em vez do Brasil ser governado por uma camarilha que controla o Estado, o Brasil tem que ser governado por uma imensa camada de brasileiros que são trabalhadores, produtores de riqueza que vivem do próprio trabalho, que estão aliados. Os militares, boa parte deles são anticomunistas, apesar dos episódios ocorridos, com a base das polícias e com o segmento do funcionalismo público. Não estou aqui demonizando o funcionalismo público, estou falando que existe uma camarilha dentro do Estado, que são sempre os mesmos, e ao longo dos anos só mudam as moscas. Então, a ruptura histórica que está acontecendo no Brasil, ela tem esse sentido, tem esse significado, não deixa de ser um significado revolucionário, embora o objetivo não seja mudar o regime. Quer dizer, a ideia é constituir um país democrático, com liberdade de mercado, só que comandado pela sociedade, pelos produtores de riqueza, e não da camarilha, que sempre controlou o Estado e sugou a riqueza nacional de forma imoral e muitas vezes ilegal para os bolsos deles. Então, nesse sentido que eu digo que é um processo de ruptura histórica, porque é uma mudança de poder, não é uma mudança dos valores fundamentais, fundadores da sociedade brasileira, herdado da nossa colonização portuguesa predominantemente, mas de outras influências europeias e africanas, indígenas. O Brasil culturalmente é resultado dessa mistura. Não há a menor pretensão de implantar socialismo, comunismo no Brasil. Quem quer isso são eles, né? Ou uma parte deles. Porque ali existe uma aliança entre os globalistas, essa camarilha que controla o Estado brasileiro, que se associou aos globalistas, e o Foro de São Paulo. Eles não são a mesma coisa, isso é importante que as pessoas entendam. E possivelmente eles vão se desentender logo ali na frente. Mas isso já foi assunto de outros vídeos, podemos voltar mais adiante. Ok? Mas qual é o problema deste movimento surgido no Brasil em 2013?
O problema é que as condições objetivas estão dadas, ou seja, existe uma enorme insatisfação popular, que não vai arrefecer, gente, mas que não existe organização e lideranças experientes capazes de conduzir esse processo na direção que a base social quer. Quer dizer, as pessoas que começaram a fazer política e que estão liderando este movimento patriótico começaram a fazer política em 2013 e 2015. Nunca tiveram vida partidária. Na sua maioria, nunca estudaram história, política, sociologia, antropologia. Não sabem como lidar com o poder político. A tecnologia de mobilização desse movimento é assim, manifestação de rua e rede social. Que lideranças nós temos? Olhem para os youtubers de direita. Olha para esse povo que só quer saber de selfie, de visualização, de clique e de pix. Ah, mas tu também quer visualização? Ah, eu quero, mas eu não quero de qualquer um. Tanto que eu perdi seguidores depois do Natal aqui, porque eu trombei de frente. Eu defendi que a gente tinha que recuar, reorganizar, planejar e contra-atacar no erro deles. Ou seja, eu trombei de frente. Porque o meu compromisso é com o movimento, é com a defesa dos nossos valores. Não é com pix, não é com clique, não é com visualização. Eu preciso de pix, de clique, de visualização? Eu preciso. Isso aqui é um trabalho. Eu dedico 10, 12 horas por dia, mas eu não tô aqui por isso. Agora, a maior parte das nossas lideranças estão nessa vibe. Bancada eleita em 2018, fraca e não aprendeu nada. Já cansei de dizer isso. E eu acho que a bancada que foi eleita agora é igualmente fraca. Temos muito que aprender, estudar e principalmente temos que nos organizar, gente. Nós não temos um partido. É num partido que se discute estratégia. É num partido que se analisa cenários, se escolhe caminhos e que se forma lideranças qualificadas. Produzimos um líder de massas, produzimos o presidente Bolsonaro. Mas acho que vocês vão concordar comigo que o presidente Bolsonaro mostrou muitas vulnerabilidades. Não sei se ele politicamente sobrevive. Acho que ele tem uma base de apoio muito grande. Acho que fez um baita de um governo, melhor governo que nós já tivemos há décadas no Brasil. Mas do ponto de vista da condução deste processo político, de enfrentamento do inimigo, ele deixou a desejar. Sei que tem muita gente que talvez não goste de estar ouvindo, mas como eu disse, não vou deixar de dizer o que eu penso, por preocupação em não perder seguidor. Não, acho que as pessoas têm que entender que às vezes a gente fazer uma autocrítica ou uma crítica tem a intenção de contribuir para o avanço do movimento. Ok? Não significa abandono da luta. Eu não vou abandonar a luta, não vou abandonar a trincheira. Mais de 30 anos que eu não faço outra coisa a não ser bater na esquerda. Não? Então, usando aquela imagem da linguagem marxista, né, dos conceitos e categorias marxistas, eu diria que nós temos condições objetivas, mas não temos condições subjetivas. Nos falta muita organização, nos falta muita experiência, nos falta muitas lideranças qualificadas, nos falta um partido que jamais será e nem deve ser como um partido bolchevista, leninista. Não, a direita não parte dessa cultura de organização e nem deve, mas deve ter um partido. Partido não é um negócio no qual a gente se inscreve para concorrer apenas. Partido é uma escola de formação de gente, de elaboração de políticas públicas, de planejamento estratégico, de organização de processos eleitorais, de planejamento estratégico sobre como crescer e eventualmente chegar no governo, fazer maioria no parlamento, ganhar prefeituras, enraizar o partido na sociedade. Estamos muito longe disso, gente. E esse erro cometido no domingo em Brasília
no qual muitos patriotas cheios de boas intenções caíram. Eu não gosto de dizer caíram numa armadilha, eu digo entraram numa armadilha. Foram induzidos a erro e se deixaram envolver. Por infiltrados? Sim, por infiltrados, mas também por um bando de maluco que existe no movimento. Outro dia eu estava vendo uma entrevista daquele cara do PCO, presidente do PCO, acho que é Rui Pimenta, se não me engano, para o Monark, marxista e tal, macaco velho na política, e obviamente justificando os movimentos da esquerda. Ele diz, olha, quando você está falando de movimento de massas, você tem todo tipo de gente, tem os radicais, malucos, tem um cara que vai sair quebrando tudo. Mas não é a cultura da direita fazer isso. Um erro fazer aquilo. Eu defendi, antes disso, o recuo, não o ataque. Quando você ataca e não está preparado para as consequências do ataque, acontece o que está acontecendo. Nós estamos sendo perseguidos, censurados. Estamos em vias de viver um regime do Czar Nicolau II no Brasil de 2023. Perseguição, prisão, punição de gente inocente que se deixou envolver por gente inconsequente, que acha que fazer política é atacar, quando a coisa é mais sofisticada, requer inteligência estratégica, organização e lideranças qualificadas. Ok, gente? Peço perdão pela heresia de usar exemplo de uma revolução comunista, né? Mas acho que uma das melhores maneiras da gente aprender, uma delas é errando, né? Mas é melhor aprender, como diz o ditado, com os erros dos outros do que com os próprios erros. Então, acho que os exemplos que eu trouxe ajudam os patriotas a refletir sobre o quanto ainda nos falta de inteligência estratégica, de preparo, de organização e de lideranças consistentes. Pode ser que o presidente Bolsonaro sobreviva a esse processo, concorra de novo, ou de alguma maneira venha a ser o líder desse processo, que ele tenha aprendido alguma coisa, pode ser. Mas se não for ele, serão outros, porque as condições objetivas estão dadas. As lideranças do nosso movimento se renovaram. Em 2013 era um tipo de liderança, em 2015, 2016 era outra. E agora, nesse período pós-eleitoral, eram outras lideranças. Então, eu não tenho dúvida que o movimento vai aprender, vai evoluir, que as pessoas que passaram por essas experiências vão refletir sobre os seus erros, vão amadurecer e, quem sabe, a gente, a partir de agora, aprenda a fazer política com mais sabedoria, com mais inteligência estratégica, aprenda a se organizar e a se qualificar, gente. Porque o governo, o exercício do poder, não cai do céu. Se a gente quer influenciar e determinar os destinos do país, dirigir o país, governar o país, não basta ter um líder pairando, massas insatisfeitas e nenhuma organização e nenhuma preparação e lideranças intermediárias preparadas entre o grande líder e as massas, ok? Eu espero que o vídeo de hoje, mais uma vez, tenha contribuído para qualificar a reflexão de vocês, o movimento patriótico. Sigo defendendo os nossos valores conservadores, as ideias liberais, um Brasil livre, próspero, com ordem e progresso. Sigo na trincheira, meu canal está a serviço dessas ideias, desses valores e do nosso movimento. Obrigado a você que tem colaborado com o Pix do canal. Se você gostou, curte, comenta e compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra by Paulo Moura do Instagram, o Dextra Jornalismo da COS.tv, meu canal alternativo de vídeos. E lembre-se,
logo depois da vinheta. Pinga seu Pix mensal aí, ajuda a recuperar a receita do canal. Depois do dia 23 de maio, quando eu disse que era para o pessoal recuar, que não ia acontecer nada, muita gente ficou braba comigo, caiu a audiência do canal, muita gente se mandou. Felizmente, o pessoal está voltando, já passei de 112 mil seguidores. O pinga-pinga dos Pix continua acontecendo devagarinho, mas o baque foi pesado, pessoal. Se você puder pingar o seu Pix aí, agradeço. E principalmente agradeço se você puder continuar chamando os amigos, colegas, parentes para seguir o canal, levando mais longe os conteúdos que eu produzo aqui. Amanhã tem mais.